Ciência e tecnologia avançam numa velocidade impressionante. E além de mudar nossos hábitos do cotidiano, essas transformações geram também novos desafios, inclusive aqui no Congresso. Por exemplo, a lei que rege as TVs por assinatura é de 2011, tempo em que não havia transmissões de vídeos e filmes via celulares, o chamado streaming. Será possível tornar atual essa legislação? Cidadania recebe o relator de um projeto com esse objetivo, o senador Harold de Oliveira, e o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Leonardo Euler. Sejam bem-vindos ambos. E a primeira pergunta que eu faço para os dois é: há realmente necessidade de uma atualização dessa lei dos serviços de acesso por condicionado? Serviços audiovisuais de acesso condicionado, que é a lei do SEAC. Aqui em Brasília dizem que a gente gosta de colocar sigla em tudo. Com certeza, a convergência das tecnologias na área da comunicação, com o advento da internet, que é uma comunicação horizontal, desintermediada, trouxe um bocado de inovações justamente na área da comunicação visual. E essa tendência, ela se exacerba, aumenta a cada dia. Então, há, sim, uma grande necessidade de uma revisão da lei da SEAC. Na realidade, essa lei que eu estou relatando, ela é uma parte apenas da lei da SEAC. A lei da SEAC envolve a participação na distribuição, a participação na produção de conteúdos, a participação das redes de televisão. São 3 segmentos importantes: telecomunicações, radiodifusão, lato sensu, e as produtoras de conteúdo. Ou seja, diz respeito também à questão do limite à propriedade cruzada entre distribuidores esta e lei, produtores. exatamente, ela visa acabar com a restrição à propriedade cruzada nessa área, dando um passo muito grande para aumentar a possibilidade de negócios, de investimentos nessa área. Como a Anatel, que é a agência responsável pela fiscalização e que também está do lado do consumidor, como ela vê essa necessidade de revisão dessa lei, tanto na questão da propriedade cruzada, como da talvez possível inclusão do streaming, das transmissões via internet? Obrigado, Paulo. Quero cumprimentar aqui o senador Harold e agradecer à TV Senado pelo convite formulado. Dizer também que, de fato, é preciso notar que, nesse contexto, a lei brasileira tem as suas particularidades, as suas idiosincrasias. Lembrando que apenas no contexto brasileiro há, então, uma vedação a essa copropriedade ou essa propriedade cruzada entre quem faz ou quem atua na cadeia do valor do audiovisual na parte de produção e programação e aquele que atua na parte de distribuição. Ora, nós, a Anatel, em abril desse ano, inclusive enviamos uma carta ao presidente do Congresso Nacional, presidente Davi Alcolumbre, elencando alguns projetos de lei que, ao nosso entender, são necessários para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras. Temos grande alegria em saber que alguns deles já foram devidamente endereçados, inclusive com uma grande e forte liderança do senador Harold, como o PL 79. Mas outros projetos ainda precisam de um olhar legislativo, por assim dizer. E o PL 3832, ele vem nessa perspectiva. Depois de 2011, é preciso revisitar essa lei para garantir que inovações tecnológicas que ocorrem no ecossistema digital não sejam obstacularizadas por imposições legais que acabam por criar uma reserva de mercado e não encontrar aderência na liberdade de fazer negócios, na liberdade de iniciativa, na inovação tecnológica e que o consumidor pode, então, desfrutar de tantos ganhos a partir disso. Inclusive, há que se lembrar também que o Congresso Nacional ele é muito cobrado na questão, as coisas vão para a judicialização. Então, quando a demanda tecnológica gera um possível vácuo jurídico, é necessário que o Congresso manifeste isso, decida. Não, sempre, infelizmente, a demanda por novas regulamentações, como consequência da evolução das tecnologias, da inovação, da criação, isso faz com que nós tenhamos uma demanda muito acelerada por novas regulações, porque todas essas modificações
elas interferem ou elas mexem nas relações da sociedade. Então, tem que ser estabelecidos direitos e obrigações dentro da sociedade e da sociedade com todas as instituições e com o próprio governo. Então, e essa lei, normalmente, ela é feita num passo muito lento. Nós estamos, como falamos do PLC 79, foi aprovado, foi de 2011 na Câmara dos Deputados. Veja, nós estamos já em 2016, muita coisa já mudou, daqui a pouco vamos ter que reformulá-lo novamente. Mas então, existe o quê? Uma vacância legal. Nesse espaço de vacância legal se estabelece um espaço, vamos dizer assim, anárquico, onde não tem lei e existem os processos de utilização desses mecanismos e dessas ferramentas, se estabelece a confusão, se estabelece a anarquia. E nós temos que evitar isso. Então, esse é o nosso objetivo. No caso da lei do SEAC, nós nos limitamos a restringir a propriedade cruzada. E a parte principal, que é realmente mexer em todo o corpo da lei do SEAC, que é enorme, é grande e é complexo, e onde existem negócios de risco, e esse risco é acentuado ainda pela incerteza que existe na própria tecnologia nova, etc. Então, esse nós vamos ter que criar uma lei especial para mexer nisso. O capital não entra. Sem risco, o capital não entra. Com risco, o capital não chega, né? Melhor dizendo. E eu lembraria que, por uma questão de justiça, que o PLS, o projeto de lei do Senado, é de autoria do senador Vanderlan Cardoso, que é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Exatamente. Mas, como eu penso, assim, na minha curiosidade de jornalista, que é também do público, a Anatel precisa de meios jurídicos para que ela possa fiscalizar e, eventualmente, aplicar alguma punição. E, nesse sentido, como é que ficam... Eu cito a dificuldade aqui do lado do Congresso. Por exemplo, há poucas semanas nós vimos dois fatos que ocorreram. Primeiro, uma gigante do comércio via internet acaba de lançar um pacote a preço super barato com direito a vídeos em streaming, uma biblioteca enorme de vídeos. E, recentemente, uma das teles acaba de lançar uma caixa também, tipo aquelas caixas de set-top box. Enfim, a concorrência é muito grande. A Anatel tem condições de fiscalizar isso ou precisaria do que mais para poder fiscalizar um escopo tão amplo? Olha, eu acho que o escopo é amplo, porque a inovação tecnológica permite isso. E a Anatel não cabe ir de encontro ou tentar obstar esse processo de inovação tecnológica. Muito pelo contrário. Agora, o que nós temos sempre que observar é prezar pelo aquilo que o legislador democrático, aquele que tem a legitimidade do voto, preconizou. Então, a interpretação desses modelos de negócios vai ser realizada a partir da questão da legalidade ou das restrições ou do alcance ou das liberdades previstas no ordenamento legal. O senador Aroldi, ele foi muito feliz quando pontuou que existem uma diversidade de atores que têm interesses legítimos nessa discussão, porque a cadeia de valor do audiovisual é realmente bastante diversificada. É o mercado, são os atores, são os autores, produtores. A classe artística, a classe empresarial, quem faz a distribuição, produtores independentes, radiodifusores. E muito se fala dessa lei, que foi construída a partir do PL 29, o famoso PL 29, que começou, salvo melhor juízo, em 2009, a sua discussão ainda, e acabou com a promulgação da Lei 12.485 em 2011. Muito se fala que é um tratado de Tordesilhas, como se fosse um arranjo que foi o possível para acomodar cada um desses interesses, que volto a dizer que são legítimos. Mas o próprio nome que se deu a essa taxonomia, Tratado de Tordesilhas, já revela que não é mais aderente à realidade atual. Porque não há uma fronteira definida, o que ficou muito claro na audiência pública. Se o Tratado de Tordesilhas fosse, por assim dizer, ainda válido, ele ainda seria utilizado para fazer a demarcação de terras no Brasil. Então é preciso fazer essa Só que ele foi usurpado, né? Pelos bandeirantes, pelas tropas militares, pela Igreja Católica. O Tratado de Tordesilhas acabou nas encostas dos Andes. Mas eu queria falar que é uma alegria também estar aqui com
com o doutor Leonardo, que é o presidente da Anatel, porque eu fico pensando, só o PLC 79, Paulo, que é a carga de trabalho e de responsabilidade... a lei das teles, né? Que me trouxe agora, recentemente aprovado. Esse já está aguardando a sanção, né? Então já é uma realidade, que a carga de trabalho para a Anatel. E trabalho, principalmente, responsabilidade, né? São muitos detalhes técnicos que entram em jogo ali, que tem que ser, enfim... Posso fazer uma correção, Paulo? Por favor. Em vez da lei das teles, permita-me utilizar a lei da internet em banda larga. Exatamente o que eu ia dizer, porque esse PLC 79 vai permitir realmente a massificação. Passamos no antigo cartório, aí o escrivão vai massificar a banda no momento mais importante. Veja, nós temos que ter sempre o foco no cidadão, nas pessoas. Estamos falando muito aqui de instituições, de governo, de Senado e de Legislativo e dessas instituições todas. Mas lembrando que todo esse produto de conteúdo é para atender o cidadão da melhor forma possível. Agora, com a quinta geração, 5G, né? 5G, que vem aí, que eu não gosto de chamar de 5G, porque 5G dá uma ideia de crescimento linear, de 3G, 4G, se não é. É uma ruptura total. Exponencial. Mudou o patamar. A internet das coisas outra que vem, coisa. né? E vai permitir, quer dizer, com essa banda, com praticamente sem limite de velocidade, com a redução da latência, que é o retardo dentro dessa banda. Então, você vai ter a possibilidade de ter comunicação de pessoa com pessoa, pessoa com máquina, máquina com máquina, máquina com coisa, coisa com coisa. Vai ser todo mundo se comunicando, tudo se comunicando com tudo. E tudo isso demanda recurso, né? E tudo isso demanda investimento e justamente... Se não houver segurança dentro do arcabouço jurídico, ninguém vai investir. Feito, se trata de segurança jurídica, então todas essas discussões, tanto o 3832 de autoria, como bem lembrado pelo Paulo, do senador Vanderlan, sobre relatoria do senador Aroldi, porque sem essa segurança jurídica, esses investimentos não ocorrem. Então, é muito interessante falar sobre a agenda digital, sobre ganhos de produtividade sem os quais nós não temos crescimento econômico sustentável. Porém, se nós não tivermos infraestrutura de telecomunicações, nós não temos um elemento fundamental para essa agenda digital, que é a conectividade. E qual é o nosso cenário hoje em termos de investimento em 5G? Porque nós estamos numa crise econômica, estamos lutando para sair dela. E como é que a gente está em termos de... Excelente pergunta. Olha, o processo já está no âmbito do Conselho Diretor, sob relatoria de um dos conselheiros, para ser submetido à consulta pública, ou seja, ao escrutínio da sociedade. O que nós pretendemos fazer é uma grande licitação, será a maior licitação de direitos de uso de radiofrequência, muito provavelmente da história da agência, que envolverá diversas faixas, como a faixa de 700 MHz, onde ainda temos um bloco de 10 mais 10 MHz, a faixa de 2.3 e as duas faixas que serão, por assim dizer, a porta de entrada do 5G no Brasil. Notadamente, a faixa de 3,5 GHz, onde nós temos 300 MHz disponíveis, e a faixa de 26 GHz. Já podemos antecipar uma data para os primeiros testes aqui? Os testes já estão ocorrendo, né, mas são testes ainda isolados. Agora, a licitação do direito de uso das faixas deve ocorrer ainda por volta de junho, julho do ano que vem. 2020. E aí, depois, a depender das empresas, o deployment de rede começa muito brevemente. E o senador Aroldi foi novamente muito assertivo e correto quando colocou que se trata muito mais de um G. Não é simplesmente uma transição do que foi o 3G por 4G, apenas ganhos de throughput de dados. Significa uma revolução na forma como a sociedade interage e produz. Então, nós estamos falando cada vez mais de não apenas uma maior vazão de dados, mas, sobretudo, de internet das coisas, seja para aplicações massivas, que serão utilizadas muito, inclusive, no campo, para fazer agricultura de precisão. E aqui é muito importante, inclusive, que não haja aplicação do Fistel sobre esses dispositivos, caso contrário, esse ecossistema simplesmente não ocorrerá no Brasil. E também para aquelas aplicações de internet das coisas que exigem, como o senador colocou, uma latência muito baixa, que é a sensibilidade ao atraso. Senador, eu vou falar agora como um leigo, que realmente sou, e como um espectador das audiências que têm se realizado lá na Comissão de Ciência e Tecnologia. Para minha surpresa, essa questão da derrubada, do fim do limite da propriedade cruzada, não houve grandes embates. Ali, enfim,
pelo contrário. Mas na questão do streaming, que o senhor introduziu no seu primeiro relatório lá, que quis deixar bem claro que o consumidor não seria punido com nenhuma, poderia comprar avulso o aplicativo para assistir um jogo, enfim, sem ter que aderir ao pacote do combo da TV. Mas essa foi a questão que gerou a maior complexidade dos debates. É verdade. E, como eu falei, nós temos uma parte... Isso aí, sabe, lá no Nordeste a gente carrega caranguejo num puçá, né? Chama puçá de caranguejo. Eu morei muito tempo na Amazônia e me lembro disso. Aí você pega um caranguejo e puxa, tem uma penca de caranguejo. Eu consegui isolar um único caranguejo e tirei fora dessa penca aí. Tá? Então, que é justamente o que eu já falei, os artigos 5º e 6º da lei, que acaba com as restrições à propriedade cruzada, e a exclusão da internet neste momento, porque num momento na frente vai ter que acontecer, naturalmente, um estudo mais profundo sobre isso, porque a lei é extremamente complexa. Aí caímos de novo na necessidade... A lei sai correndo, o legislador sai correndo atrás da tecnologia. A lei já existe, vai ser apresentada, já tem todo o esquema, fez parte das negociações. Não adianta você fazer um bom projeto, completo, idealizar, e não aprovar. Você tem que ter maioria. E aqui no Senado, como é que se compõem as maiorias? Lá na Câmara, eu tenho 36 anos de Câmara. Na Câmara, tudo ocorre sob o guarda-chuva do partido. O partido é que decide e a gente orbita ali e o partido que leva, então, a negociação é partidária. Aqui, cada senador é praticamente um partido. Então, a negociação é muito mais complexa. Nós temos que ter um relacionamento, uma capacidade de conversarmos e pensarmos que estamos resolvendo hoje esse projeto de lei, essa relatoria, que é bom para a nação, que tem que acolher o denominador comum do pensamento desses senadores. E também não é só hoje, temos que pensar que amanhã vem um outro projeto de um outro senador e que nós temos que estar sempre conversando em benefício do processo legislativo e do atendimento justamente das necessidades e das demandas pela regulação das demandas por lei. Essa que é a grande realidade. Conseguimos compor isso isolando um único caranguejo. É que, às vezes, aparece alguém que traz um outro caranguejo, a gente vai puxar, ela vem a camada, vem aqui a amada, aí não dá, tem que deixar lá. Basicamente é isso. Doutor Leonardo, as TVs por assinatura, elas têm razão quando se queixam de que o streaming é um competidor desleal e que por isso é que elas estão perdendo? Será que é por isso que elas estão perdendo? Será por causa das transmissões via internet que elas estão perdendo assinantes? Algo que os especialistas dizem que é em torno de 150 mil por mês. Olha, 150 mil não, né? 150 mil assinantes por mês. Assinantes, a perda. É, a perda. Olha, existem uma série de fatores que podem explicar o declínio desse mercado, conhecido por TV por assinatura, e a lei do SEAC veio reunir as diferentes formas de acesso e de tecnologia num só ordenamento legal. Você pode fazer isso via tecnologia cabo, você pode fazer isso via tecnologia satelital DTH, enfim, diferentes tecnologias. A crise econômica também contribui para essa perda de assinantes. E também contribui para essa perda de assinantes o fenômeno conhecido na literatura internacional como cutting the cord, ou seja, o assinante cada vez mais prefere ter apenas o acesso à banda larga e se livrar, por assim dizer, dos outros serviços, sobretudo de telefonia e de TV por assinatura, na medida que, através do streaming, ele pode contratar aqueles canais que lhe são mais interessantes. Ou seja, seria correto dizer que a convergência de meios e a amplitude de ofertas tornou mais seletivo o consumidor e ele pode dispensar certas coisas do combo. É verdade, bem colocado. É o seguinte, exatamente isso, mais seletivo por quê? O consumidor, ele busca a lei do menor esforço e sua zona de conforto. Ele é hedonista, por natureza. Então, ele busca essa zona de conforto. Ora, é muito melhor eu ter apenas um canal que a hora que eu quiser o acesso, se eu quiser gravar, eu gravo. A hora que eu quiser o acesso, faço segundo o meu desejo e a minha vontade. Hoje, a TV por assinatura, inclusive nessa situação do declínio, e por que ainda se sustenta um pouco? É porque tem os combos, tem aqueles pacotes que envolvem
Wi-Fi, telefonia, etc., junto. Então, aí a pessoa, poxa, só por causa, às vezes, de um telefone fixo que ele tem em casa, ele, então, simplesmente fica pagando aquela conta. Então, é isso, mas com o streaming, como vem aí, com a quinta geração, e antes disso mesmo, com a própria banda larga, que vai ser agora massificado com essa abertura desse destravamento ocasionado pelo PLC 79, então vai permitir justamente atendimento das pessoas na sua zona de conforto. A Anatel está com as ferramentas suficientes para fiscalizar e defender o consumidor? Sem dúvida. E a Anatel trabalha no sentido de cada vez mais empoderar o consumidor. Isso não necessariamente se dá através de mais regulação. Aliás, esse ano, a Anatel revogou 173 resoluções, o que significa metade da história de revogações da história da agência, em linha, inclusive, com a equipe econômica do governo, desse novo governo, tem dito. Não só por isso, porque é preciso tirar a carga regulatória desnecessária, que muitas vezes encarece o serviço, mas dar ao consumidor as condições para que ele, dotado das informações corretas, faça suas próprias escolhas. Essa questão da copropriedade ou da vedação à propriedade cruzada entre os segmentos da cadeia de valor do audiovisual, ela só encontra a razão de existir aqui no Brasil. Então, é preciso fazer essa pergunta: por que apenas no Brasil caberia existir essa vedação? E por que isso ocorre? Tem uma justificativa econômica, por certo. Ora, dado essa questão da convergência tecnológica que foi muito bem apontada, hoje, mundialmente, você vê as operadoras com uma margem EBITDA um tanto quanto estável, estava decrescendo, mas conseguiram ser mais eficientes em custos, razão pela qual estabilizou. E, de outro lado, um tráfego de dados que cresce exponencialmente, mas as receitas não. As receitas andam um tanto quanto de lado. Quando você associa essas duas coisas, matematicamente, em finanças, você aprende que tem uma menor receita, um menor ROI, né? o retorno sobre o capital investido. E aí, como é que as operadoras tradicionalmente atacaram essa situação? Através de consolidação horizontal, ou seja, no mesmo ramo da cadeia de valor. Então, houve várias consolidações envolvendo uma operadora de telecomunicações comprando outra. Agora, com essa convergência tecnológica na cadeia de valor, nós vemos também um segundo tipo de consolidação, e o caso da AT&T e da Time Warner nos Estados Unidos é deveras emblemático, onde a AT&T comprou a Time Warner por 85 bilhões de dólares. Só que a AT&T aqui já é a dona da Sky. Ela controla indiretamente a Sky através da DirecTV, perfeito. E por que ela fez isso? Porque enquanto numa consolidação horizontal você tem ganhos de economia de escala, numa consolidação vertical você tem economias de escopo, aproveitando a mobilidade dos usuários, e aproveitando essa mobilidade você dá um conteúdo com publicidade direcionada. Isso é um modelo de negócios. É um modelo de negócios que cabe nos perguntar: ele é válido? Ele cria novas perspectivas? Pode interessar ao consumidor? Por que, então, a legislação brasileira barrar isso? Razão pela qual, em março desse ano, melhor dizendo, em abril desse ano, nós enviamos, então, a carta ao Congresso Nacional. Agora, que está dando uma resposta agora. E o Congresso Nacional tem efetivamente dado essa resposta. E a gente tem que dizer que a nossa missão enquanto Anatel de adotar as medidas necessárias para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, ela não se cumpre sozinha, nós precisamos do Parlamento. Então, quando sobrevém esse projeto de lei, vai ser uma decisão do Legislativo, que, volto a dizer, tem a legitimidade do voto, para dizer se nesse projeto de lei a questão se ficará circunscrita a essa questão da propriedade cruzada ou abarcará outros elementos na linha que o senador Arocho estava abordando. Eu peço desculpa, mas só uma coisa contra a qual nós não podemos lutar, nenhum de nós, é o tempo. Muito obrigado. Mas a internet já relativizou o tempo, acabou com o espaço. Eu acho que as coisas estão bem mais relativas hoje. Muito obrigado, doutor Leonardo. Muito obrigado, senador Harold de Oliveira. Foi um privilégio. Voltem sempre. Muito obrigado. Se você quiser ver de novo ou mandar o link para alguém, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube, onde você pode se inscrever para acompanhar tudo o que acontece por aqui. Se você quiser fazer um comentário, sugerir um assunto para o nosso programa, telefone de graça para 0800 61 2211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.